Bom dia, então vamos lá para a nossa segunda aula de física de hoje, né? Na nossa primeira aula de hoje já tivemos a correção da tarefa, dos 3 exercícios que eu tinha marcado lá para vocês sobre força magnética sobre cargas. E agora a gente vai continuar a nossa aula de hoje, que temos duas, né, na segunda-feira, com força magnética sobre fios, que é o que faltava para finalizar aquela aula lá da apostila, tá bom? Então, lembrando lá que a força magnética é a força que existe quando um objeto entra dentro de um campo magnético, né? Ela pode ser de atração ou repulsão. E na aula passada a gente viu a força que uma carga sofre quando ela entra dentro de um campo magnético. Só que a gente já estudou agora que quando um fio é percorrido por corrente elétrica, ele também gera campo magnético. Então, a gente vai estudar a força magnética sobre os fios agora, tá? Então, é parecido com as cargas, gente. Eu coloquei a fórmula aqui para vocês, ó, não sei se não ficou muito pequenininha, mas eu vou falar aqui. Então, a força magnética vai ser, lá era QVB seno de alfa, lembram? Para cargas. Então, o Q da carga, que é a carga, né? Aqui a gente substitui pelo I da corrente elétrica, tá? Então, tira o Q da fórmula, acrescenta o I. Aí lá tinha a velocidade que a carga se movia. Aqui a gente tira a velocidade da carga e acrescenta o comprimento do fio, o L, tá? O B, que é o campo magnético, continua na fórmula e o seno do ângulo também continua na fórmula, tá? Então eu só troco o Q e o V pelo I e o L. Daí aqui eu vou ter a fórmula de força magnética. Só que em vez de ficar I vezes L vezes B vezes seno, né? Que lá era QVB seno, aqui a gente deixa no formato que só para ficar mais fácil de lembrar, ó. B vezes I vezes L, Biu, tá? Para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Biu vezes o seno do alfa. Então, a força magnética sobre fios. O B é o campo magnético, o I é a corrente que está passando no fio, o L é o comprimento do fio e o seno do ângulo se tiver ângulo, tá? Se a corrente elétrica estiver inclinada em relação ao campo. Senão, o ângulo vai ser 90, daí não precisa que o seno de 90 é 1, tá? E como que eu faço para descobrir a direção? A mesma regra da mão direita, tá? Mesmo que vocês usavam lá, vocês vão continuar usando aqui. Só que agora, então, ó, os meus dedos vão ser o campo magnético, continua sendo igual na outra. Lá o meu polegar era a velocidade da carga. Agora não vai ser a velocidade, vai ser a corrente elétrica que está passando no fio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, campo magnético tá para cima, tá vendo? Meus dedos para cima. A corrente elétrica tá aqui, ó, passando no fio aqui como se estivesse entrando na TV. A palma da minha mão ficou virada para lá, tá vendo? Então a força magnética tá puxando para lá. Aqui é a regra da mão direita para força magnética em fios, tá bom? Continua sendo a mesma regra da mão. Aí agora aqui, gente, quando vocês tiverem dois fios paralelos, tá? Existe uma maneira de calcular utilizando as fórmulas que vocês já conhecem. Vocês já estudaram lá como calcular campo magnético em volta de fio, que é μ vezes I sobre 2πr, né? E vocês já descobriram como calcular força magnética também. Só que aqui, como eu vou ter dois fios, a gente ia ter que calcular o campo magnético desse, calcular o campo magnético desse, achar a resultante aqui no meio, para depois calcular as forças, tá? Então, a apostila já traz uma fórmula simplificada aqui, ó, que é como se eles já pegassem tudo isso e juntassem numa fórmula só, tá? Então, quando vocês tiverem fios paralelos, para descobrir a força entre os dois fios, para dois fios, vocês não vão usar a fórmula do Biu vezes seno de alfa, tá? Quando tiver dois fios paralelos, vocês usam essa fórmula aqui, ó. μ vezes 2π vezes I vezes L sobre R. Então, ó, o μ é a constante de permeabilidade magnética, que é sempre 4π vezes 10 a menos 7, né? Os dois I aqui, ó, são as duas correntes elétricas dos dois fios, tá? O L é o comprimento, o 2π é da fórmula, o R vai ser a distância entre os dois fios, tá bom? Aí aqui vocês acham, através de uma única fórmula, vocês já acham a força aqui de atração ou de repulsão. E como saber se a força é de atração ou de repulsão? Ó, fios percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido sofrem atração, tá? Então aqui, ó, as duas correntes estavam subindo, tá vendo? Corrente para o mesmo lado, força de atração. E se aqui as correntes forem contrárias, ó, aqui a corrente está subindo, aqui está descendo. Força de repulsão, tá? Para descobrir o valor, a fórmula é a mesma,
tá? Só daí só olha o sentido para saber se é força de atração ou repulsão. Corrente para o mesmo lado, força de atração. Corrente para lados contrários, força de repulsão. Tá bom? E daí agora eu vou resolver aqui junto com vocês. Antes só falar sobre os motores elétricos. Então, os motores elétricos, gente, eles utilizam esse princípio aqui de força magnética para funcionar, tá? Uma aplicação da força magnética no dia a dia de vocês. Então, aqui tem uma representação mais ou menos só para vocês entenderem como que funciona o motor elétrico. Eu já vou mostrar como que é a foto do motor de verdade, mas aqui só para vocês entenderem. Então, vocês têm uma espira aqui, ó, e ela tem ímã em volta dela. Então, o que que acontece? Aqui, vocês lembram que o campo magnético ele sai do polo norte e entra no polo sul? Então, se eu fosse analisar aqui, ó, o campo magnético está saindo do norte e entrando no sul. Então, se eu fosse analisar para esse fio aqui, ó, o campo magnético estava para cá, tá? Entrando aqui no polo sul. A corrente elétrica, ó, ela tá uma flechinha indo para cá, então ela tá aqui no fio, tá vendo? Então, a minha palma da mão ficou para cima. Então, significa que aqui surge uma força magnética que puxa a espira para cima, tá? Se eu fosse analisar do lado de cá, o campo magnético está saindo do polo norte, meus dedos estão indo para lá, a corrente, ó, a flechinha está para cá, a corrente está para cá, tá vendo que a palma da minha mão ficou para baixo? Então aqui surge uma força magnética que puxa a espira para baixo. Então se aqui puxa para cima, aqui puxa para baixo, a espira gira, tá? E por causa desses ímãs aqui, surge a força magnética, essa espira vai ficar girando sem parar aqui, é isso que faz o motor funcionar, tá? Esse movimento que fica girando aqui no meio gera uma energia mecânica que vai fazer, vai ser transformada daí para fazer o carro, né? Depende, ou outro aparelho que estiver funcionando com motor elétrico. O motor elétrico não existe só em carro, né? Então, é o princípio de funcionamento dos motores elétricos, é uma espira sendo percorrida por corrente elétrica, imersa em volta de ímãs. E daí essa força magnética que surge faz essa espira ficar girando o tempo todo. Tá? Esse é o princípio de funcionamento do motor elétrico. Daí aqui tem uma foto, né, para vocês verem, ó, é assim. Então, essa força magnética vai gerar um torque, que é a mesma coisa que momento. Lembra que vocês estudaram na segunda série que o momento é a tendência do objeto girar? Então, ele gera um momento que vai fazer aquela espira girar, tá? Aqui uma outra foto também que dá para ver melhor, ó. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do motor elétrico. E agora, o exercício 1, o 2 e o 3 da apostila, vocês já tinham feito como tarefa na aula passada, né? Agora, o exercício 4, eu coloquei aqui para fazer junto com vocês, que é de usar a regra da mão direita, para ficar mais fácil de vocês entenderem a direção da força magnética, tá? A direção e o sentido da força magnética. Porque isso aqui para vocês fazerem sozinho, às vezes gera dúvida, né? Nesse tipo de exercício. Então, aqui o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham esse desenho aqui e vocês têm que desenhar a força magnética que está agindo sobre o fio. Então, ó, o campo magnético são essas bolinhas com X. O que significa essa bolinha com X? Xzinho significa que o campo magnético está entrando no plano da apostila de vocês. Então, os dedos de vocês vão ficar aqui, entrando na apostila, tá? A corrente elétrica está para lá, ó. Então, o polegar de vocês virado para lá. Então, ó, campo magnético entrando, polegar voltado para lá. Tá vendo que a palma da minha mão ficou voltada para cima? Então, a força magnética tá aqui, ó, saindo do fio para cima. Vocês vão desenhar isso aqui lá na resolução do exercício. O fio e a força magnética para cima, tá? Porque, ó, campo magnético entrando, corrente elétrica lá pro lado direito de vocês, a minha palma da mão ficou para cima, por isso que a flechinha é para cima. Tá bom? Agora, segundo exemplo aqui, ó, bolinha com pontinho dentro significa que o campo magnético está saindo do plano da apostila de vocês, tá? Então, saindo. E daí, a corrente elétrica está para baixo, tá? Então, aqui, ó, os dedos de vocês saindo do plano, meu polegar apontando para baixo, porque a corrente elétrica está para baixo, a palma da minha mão ficou para cá, ó, tá vendo? Voltada para a esquerda. Então, vocês vão desenhar um fio e uma flechinha voltada para a esquerda, que é a força magnética. Tudo bem? Aqui, ó, ficou nesse sentido aqui. Dedos saindo do plano, polegar apontando para baixo, palma da minha mão ficou para cá. Tá? Ó, o fio e a força magnética. Essa é a letra B. Agora a letra C. Agora a letra C, o campo magnético já tá aqui, ó. São essas linhas verdes, tá bom? Para lá. Então, meu polegar apontando para lá. Meu polegar não, desculpa, meus dedos.
Aí, ó, bolinha com pontinho dentro pra corrente elétrica. Agora é a corrente elétrica que tá saindo da apostila de vocês. Então, ó, campo magnético, meus dedos apontando pra lá, por causa das flechinhas verdes. Meu polegar aqui apontando, saindo da página da apostila, porque bolinha com pontinho dentro é saindo. Corrente elétrica tá saindo. É como se o fio tivesse aqui, ó, nesse plano, tá? Então, corrente elétrica saindo. A palma da minha mão ficou voltada pra cima. Então, ó, vocês vão desenhar o fio aqui, que significa que tá saindo, flechinha pra cima, porque a palma da mão ficou voltada pra cima. Tá bom? E o último caso aqui, ó, campo magnético tá pra lá, tá vendo? Então, meus dedos apontados pra lá. A corrente elétrica tá subindo aqui, ó, tá vendo? Então, ó, meus dedos pra lá, corrente elétrica pra cá. A palma da minha mão ficou voltada pra dentro, em direção, entrando no plano da apostila. Então, ó, vocês vão desenhar o fio inclinado e uma bolinha com xizinho, porque xizinho significa entrando no plano, tá? Daí essa aqui é a força magnética, que no caso tá entrando dentro do fio. Então, essa aqui é a resposta do exercício. Tudo bem? Então, façam lá a cópia desse exercício 4, tá bom? E daí não vai mais ter tarefa hoje, tá? A gente vai deixar a resolução dos outros exercícios para nossa próxima aula, que eu vou resolver junto com vocês daí, tá bom? Então, boa semana para vocês. Se precisarem qualquer coisa, eu tô à disposição.